Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus continue abençoando a vida da igreja, né, irmãos? Nós somos totalmente dependentes dessa presença, porque sem essa presença, irmão, nós não temos valor algum, mas a presença do Senhor nos basta, né? Foi isso que Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, se tua presença não for conosco, porque Deus disse que ia mandar um anjo, né? Eu mandarei um anjo. Ele disse: olha, se tua presença não for conosco, não nos faça passar daqui. Amém, irmãos? É um cara ousado, né? Para mim isso é ousadia, viu, Sérgio? Porque evangelho, quem é profeta, quem prega a palavra, irmão, tem que ter ousadia. E isso é muita ousadia. Rapaz, se você não for, não vai não. Isso é... Aproveita e tira o meu nome do teu livro aí. Outra ousadia, irmão. Porque quando se trata, irmão, do nosso Deus Todo-Poderoso, para Deus, nós nos sentimos como pó, como cinza, como barro, né, irmão Neto? Mas só que a gente olha pela ótica espiritual, Deus se agrada dessas coisas, Sérgio. Deus se agrada disso, irmão, do homem ser usado na presença dele, de tão grande que ele é, e a pessoa diz: rapaz, se a tua presença não for, eu nem vou sair daqui não, né, irmão? Então, é importante a presença do Senhor. Meu querido, nós já aprendemos muito nessa noite. Espírito Santo, desde o começo do culto, que fala conosco através dos hinos, das saudações que foram pregadas aqui, né, nessa noite, né? Essa noite eu gostaria de abordar um tema para a igreja, um tema escatológico. Eu acredito que até é fácil de os irmãos compreenderem. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 20. É um tema, irmãos, que já foi muito discutido e ainda hoje é discutido, presbítero Sérgio, que é o milênio com Cristo, né? É o reino milenar de Cristo, os 1000 anos de Cristo, que eu acredito ser aqui na terra. E este milênio é uma profecia escatológica. E o que é isso? É algo que ainda vai acontecer, que ainda vai se cumprir na Bíblia. Muitas profecias se cumpriram na Bíblia, né? Os profetas profetizaram, como tem profecias do Antigo Testamento que ainda, Serginho, não se cumpriram e que ainda está por se cumprir, como do livro do profeta Daniel, que tem lá umas partes lá escatológica, que fala sobre ainda o futuro que não se cumpriu, né? Mas teve delas que já se cumpriram, como o profeta Isaías profetizou a vinda do Messias, e o Messias já veio, apesar de que Israel ainda está esperando o Messias, né? Israel ainda está esperando o remidor, o libertador, porque eles não acreditaram no Messias. Porque quando Jesus está no meio dos sacerdotes na sinagoga, e ele pega o livro do profeta Isaías, e ele lê uma passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quando ele lê aquela passagem, que ele fecha o livro, Serginho, ele diz assim, ó:
essa passagem se cumpriu hoje. Meu irmão, isso dali causou uma confusão muito grande, uma loucura muito grande na cabeça daquelas pessoas, dos sacerdotes que estavam ali, dos anciões que estavam ali, porque eles não acreditavam que ali estava o Messias diante deles. Já o profeta Simeão não. Já o profeta Simeão olhou e viu e disse: Senhor, pode despedir agora o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele acreditava. A profetisa Ana acreditava e viram a salvação, o ungido do Senhor, né? E muitos não acreditaram lá, o povo que o Senhor veio para ele. Apocalipse capítulo de número 20, ainda hoje, irmão, eles ainda estão sem acreditarem. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 1 diz assim, ó: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quantos anos, irmão? 1000 anos. Oh glória! Porque Satanás, ele está aqui na terra, irmão. Tá ou não tá? Tá ou não tá, Serginho? Tá. Próprio quando ele foi lá para querer tentar a vida de Jó, querer tentar não, ele tentou fazer Jó blasfemar contra Deus. Mas Deus, de onde é que tu vem, ora? De rodear a terra e passear por ela. Então ele rodeia a terra, passeia por ela, tá entendendo? Então ele está aqui para enganar as pessoas, ainda hoje ainda engana, né? Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentados-se sobre o trono, perdão, irmão, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o que, irmão? 1000. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Oh glória! Há um texto, o Apocalipse, irmão, é cheio de símbolos, é muito difícil de se compreender o Apocalipse. Eu já li o Apocalipse várias vezes, irmão, e dentro do livro da Revelação tem pontos difíceis da gente entender, interpretar, e a gente ora e pede Deus para revelar. Há uns pontos que Deus revela, mas o mais profundo que Deus não revela. Por quê, pastor? Porque Ele revela se Ele quiser, porque Ele pode revelar o oculto e o escondido, não é verdade, Serginho? Porque que João, ele pôs um pé na terra e outro no mar, e quando ele está com um pé na terra e outro no mar, ele escuta rimbombadas
de trovões, e trovões começam a trovejar, que quando ele está pronto para escrever o significado dos trovões, Deus diz para ele: João, sele estas palavras, sele estas coisas, porque Serginho era coisas terríveis. A Bíblia diz que quando João estava para escrever, irmão Neto, são coisas que os homens não suportam ouvir, irmã Ivani. Agora imagine, igreja, se nós lemos o Apocalipse, Diácono Edneu, nós vemos coisas terríveis, Serginho, que está para vir sobre a terra. Fala sobre os 7 selos, né? Fala sobre as 7 trombetas, e vê lá sobre as 7 trombetas, fala sobre os 7 cavalos do Apocalipse, e tantas outras coisas, irmão, que se você ler, você treme. Há uma parte que diz que a ira de Deus é tão grande que os homens vão desejar que os montes caiam sobre ele, mas a morte vai estar sobre a ordem de Deus. Então os homens não vão morrer, vão ser atormentados, irmão. É uma coisa que nós, irmão, vemos, muitos de nós vemos, irmão direito, com os olhos naturais. É por isso que nós continuamos a ferir a santidade de Deus. É por isso que a nossa vontade continua se afluindo em nossa vida, porque nós não acreditamos que um dia Deus vai trazer a ira sobre o mundo, sobre a terra, sobre os seres humanos. Glória a Deus. Mas para a igreja não. A igreja será conservada desta ira. Há quem diga, irmão, que a igreja passará pela grande tribulação. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, irmão. Nós podemos passar, e como estamos passando, por uma tribulação, que nós nos afligimos, Serginho, pelas coisas que se passam na terra, nós nos atribulamos, mas pela grande tribulação, irmão, eu creio que a igreja jamais vai passar. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Eu creio assim, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito assim, porque o Senhor vai livrar o seu povo no dia da ira dele. Está escrito. E eu não posso, e ninguém, e nenhum, irmão, pode revogar o que está escrito. Então, se está escrito que o Senhor sabe livrar o seu povo da ira, então a grande tribulação vai ser um castigo em que os povos, as nações irão passar. Então, irmão, nessa noite, aleluia, Deus cobra de nós mais santidade para podermos passar com Ele o milênio que vai ser aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás será preso por 1000 anos, mas em seguida ele será solto para logo em seguida ser lançado no lago de fogo. Neste momento, onde estarão os salvos em Cristo, eles estarão com Jesus e reinarão juntamente com Ele por um período de 1000 anos. Então, este será o tema agora da nossa doutrina, irmão. É o milênio que a igreja vai passar com Cristo. Então entenda uma coisa, que Satanás, ele será preso. A besta, a serpente, o dragão, para não enganar as nações. E depois Satanás será solto pelo espaço de pouco tempo, e ele volta novamente a enganar as pessoas de novo, porque ele é um enganador. Tudo, irmão, que aconteceu e que acontece das pessoas se afastarem de Deus é uma prática diabólica. É ele
que domina a mente das pessoas para que não compreenda a palavra, para que não compreenda a santidade de Deus. Principalmente nesses últimos dias, as pessoas estão vivendo da maneira que eles querem, porque, como pregou o presbítero Sérgio, eles sentirão comichão nos ouvidos e não suportarão mais a sã doutrina e pensam que pode andar da maneira que eles querem andar, da maneira que eles querem falar. Isso não é pecado, e tem hoje um negócio que não tem nada a ver, e pessoas procurando mestre para si mesmo. Tem pessoas, tem igrejas, irmão, que diz assim, ó, aqui não pode pregar isso. Não que eu estou criticando, eu não quero criticar aqui igreja, irmão, mas se a palavra, se ela diz que tem um juízo de Deus, então nós temos que pregar que vai vir um juízo de Deus. Se a palavra diz, Sergião, que existe o inferno, então nós temos que pregar que se não se converter, vai para o inferno. Se a palavra diz, aleluia, que existia um homem rico, que se vestia de púrpura e vivia regaladamente, comendo do bom e do melhor, e morreu, e foi sepultado no Hades, que é lugar de tormento. Se a palavra diz assim, então é assim que nós devemos pregar. Se a pessoa vive temente aqui a Deus, e quando parte, aleluia, ela vai para um lugar de descanso, e a palavra diz assim, então é assim que nós devemos pregar. Não existe meio termo, não existe eu pegar um texto da Bíblia e pregar para o Amisael, porque o Amisael, um texto que venha massagear o ego dele, porque ele não quer ouvir que vai para o inferno se ele se afastar de Deus. Não existe isso, irmão. Amém? Não existe. Nós temos que ser categóricos ao nós pregarmos a palavra de Deus, ou seja, nós temos que ser direto com aquilo que a Bíblia diz. Ou é porta estreita, ou é porta larga, irmão. Nós não podemos servir a dois senhores. Temos que servir um, ou nós servimos a Deus, ou, como diz a Bíblia, a Mamon. Então, o milênio com Cristo é para a igreja, para os salvos, para aqueles que se guardaram do pecado, para aqueles, aleluia, que lançaram as suas vidas diante da presença de Deus, para aqueles que negaram o pecado, para aqueles que negaram a perdição, aleluia, para aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que deseja e que ama a vinda do Senhor. Quem ama a vinda do Senhor, irmão, guarda-se da corrupção deste mundo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom. Sérgio, eu nunca vi uma geração tão como essa nossa gostar de pecar. Ama, sente sabor. Chega, não tem, quando você vê um limão, Sérgio, que você olha, que dá água na boca, né? Pois a nossa geração é assim, o desejo de pecar é tão grande que dá água na boca, que lambe os beijos. Por quê? Porque acabou o temor, não quer viver uma vida de santidade com Cristo, não quer viver uma vida no milênio. Então nessa noite, irmão, glória a Deus, a igreja vai viver o milênio com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A restauração. O milênio será um período literal de 1000 anos. Este momento não é uma utopia. E pastor, o que é uma utopia? É uma ilusão, que muitos pensam que é uma ilusão, Sérgio, que muitos pensam que é uma fábula, que é uma invenção que os crentes pregam, mas aquilo que a palavra fala, irmão, é real, a palavra é a verdade, e João 8,32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus. Então o milênio não é uma utopia, como muitos falam, não é uma invenção, não é uma filosofia humana, é algo de Deus para o coração daqueles que amam a vinda de Jesus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos estar preparados
para esse dia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, Ele criou o milênio para nós vivermos uma vida boa aqui na terra, porque nós estamos vivendo num momento, irmão, uma vida conturbada. Nós sentimos dor, nós sentimos nós passamos momentos difíceis. Tem momento que o diabo quer nos enganar, quer lançar nós, Serginho, contra a nossa esposa, quer lançar a esposa contra o marido. É o que está acontecendo mais hoje, irmão. Casamento se desfazendo, isso é o diabo. Sabe o que está acontecendo, Serginho? As pessoas não querem ter mais filho, querem ter bebê artificial. É só o que está passando aí na internet, vocês estão vendo, irmão? Aquilo ali, irmão, é coisa do cão, é do diabo. Quem quiser ter mulher que tem filhos artificiais, isso dali é um demônio. Escute o que eu estou dizendo, irmão. Isso dali é uma atuação do anticristo, Serginho. Isso dali, irmãos, nós estamos vendo tudo nesse tempo para a igreja ser arrebatada. E só que não vê e que não acredita, irmão Dinei, que o fim está próximo, que a igreja está para ser arrebatada, aleluia. Nós somos a geração do arrebatamento, irmão. É por isso que é tanta luta, é tanta coisa. Pergunta, por quê, pastor? Eu vou dizendo aqui, na frente dessa câmera aqui, porque Satanás sabe que resta pouco tempo para ele. Oh, Jesus vai amarrar ele, mandar só um anjo amarrar ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que ele tenta de toda maneira te tirar da igreja. Por isso que ele tenta de toda maneira acabar com o teu casamento, colocar esfriamento, dizer que para você não gostar mais, não sentir nada pelo teu marido, você não sentir nada pela tua esposa, a tua esposa não sentir nada pelo esposo. Isso é um demônio, irmão. Quando você não se sente mais atraído pelo seu esposo, e nem a esposa se sente mais atraída pelo esposo, isso é um demônio. Ore a Deus, busque a Deus, Senhor, tira isso de mim. Porque o diabo quer pegar a igreja desse jeito, quer destruir as famílias assim, aleluia. Porque às vezes a gente olha para outra pessoa e achamos que é melhor do que aquela pessoa que está conosco. É só ilusão, meu irmão. Tenha cuidado, jovem. Tenha cuidado da maneira, da procedência que você vive hoje. Tenha cuidado. Hoje Satanás opera com mais força, porque ele sabe que existe pouco tempo com ele, para ele. Glória a Deus. E a igreja vai usufruir do milênio com Cristo. Aleluia. E vai ser uma alegria só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O reinado milenar de Cristo, irmão, será um reinado literal, 1000 anos. Este momento, louvado seja o nome do Senhor, em que nós vamos viver, não é como qualquer coisa que se imagine. Literal é porque vai existir, é de verdade, não é uma invenção. Louvado seja o nome do Senhor. A terra será governada por quem? Pergunta, por quem? Por Jesus e pelos crentes, Sérgio. Eu tenho até uma teoria. Foi eu, aleluia, que orando a Deus eu pedi essa teoria. Senhor, como é que vai ser isso? Ou seja, quem vai governar a terra é os crentes. Amém, irmão? Não haverá corrupção sobre a terra, sobre o milênio de Cristo, Sérgio. Todos os governos, aleluia, vão estar sobre o domínio de Jesus. E qual é o papel do crente nessa hora, Serginho? Por exemplo, só uma suposição, o Serginho é o presidente dos Estados Unidos, como é o Trump, né? Aí o Serginho chega lá no Trump e diz assim, olha, Jesus e a Jerusalém, ela vai descer no centro da terra, irmão. Ela vai ser a capital mundial, porque mudaram a capital de Israel. Hoje botaram Tel Aviv, né? A geografia diz que a capital de Israel hoje é Tel Aviv, mas é
sempre foi Jerusalém. Está entendendo? Então a capital mundial do mundo, quando Jesus vier para o milênio, vai ser Jerusalém. Então, está lá o Trump todo orgulhosão. Aí o Serginho chega lá e diz: leva a glória para ele. E todas as pessoas, irmão, do mundo vão ter que levar a glória para Jesus. Todas vão ter que se prostrar. Aleluia. Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, o governo do Brasil não vai ter mais ladruagem. Pensa num país, me desculpe, irmão, mas pensa num país para ter ladrão. Por isso que nós somos pobres. É verdade, irmão. Não é não? Nós somos pobres porque estão roubando nós. Para começar, sabe quem foi? Os portugueses. Levaram nosso ouro todinho. Todo mundo conhece a história e sabe. Como se não bastasse, parece que a gente pegou o mal dos portugueses e roubaram os governantes. Por isso que nós vivemos, irmã Vânia, na situação que nós é uma desigualdade toda, em toda parte. Se você não tiver isso daqui no nosso Brasil, irmão, mas eu digo, no poder aquisitivo, você acabou, irmão Neto. Se não for Jesus, irmão Neto, na nossa vida, o que seria de nós, irmão, aqui no mundo? Eu não tenho dinheiro, a irmã Benedita não tem dinheiro, o Alcemir não tem dinheiro, o irmão Dinei. Nós não temos dinheiro para se precisar de um médico, para pagar uma operação, nós não temos, irmão. Não é verdade, irmã? Nós sabemos que a saúde no Brasil toda, ela está defasada. Por quê? Porque as pessoas pegam e roubam nosso dinheiro, irmão. Nós pagamos tanto imposto. É imposto de comprar um celular, é imposto de comprar um quilo de arroz, é imposto de comprar uma televisão, de comprar uma moto, e assim sucessivamente. E o Brasil é um dos países que cobra mais imposto e cada dia mais maior. No sentido de que nós precisar comprar uma televisão hoje, o Serginho precisar comprar uma televisão, talvez o Serginho não tenha um dinheiro para comprar uma televisão. É o jeito, é a tática, irmão. É a tática que as lojas inventaram para a gente poder comprar, porque senão nós não comprávamos não. A gente fica mais sujeito ainda. Mas no milênio com Cristo, irmão, não vai ter essas coisas. No milênio com Cristo, o governo é justo. E o Senhor trará na sua mão um cetro de ferro, que naquele dia quem pecar, quem errar, Ele mata na mesma hora, porque Ele vai ser o juiz. E a terra vai ser governada pelos crentes, aleluia. Vai ser um governo justo, vai ser um governo leal, aleluia. É por isso, aleluia, que nós não podemos ser um governo aqui na terra injusto. Então o crente tem que ser justo na sua palavra, no seu modo de viver, no seu modo com as pessoas, no seu modo com o seu irmão. É por isso que nós temos que ter o exemplo que Cristo nos deu, aleluia. E um dia nós iremos governar com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será e outro será o seu nome. Por favor, Serginho, lê Zacarias aí 14:9 para mim, enquanto eu tomo uma água. Zacarias 14:9. Um será o Senhor e o Senhor será o seu nome, aleluia. É o milênio que a igreja vai reinar aqui na terra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu disse, Jerusalém será a capital mundial no reino milenar. Vamos ver aí Isaías, capítulo de número 2, Serginho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2, 1 ao 3. E o Júnior, Isaías
60, verso 3. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas verdades, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eita glória! Viu, irmão, as nações correrão para lá, mas a nação só vai correr para lá, irmão, porque nós que estamos governando, vamos dizer para as nações, trazer a glória para Ele, e elas, nações, correrão para lá, para adorar. Isaías 63. Amém, pastor. Diz assim a palavra do Senhor: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as nações irão reconhecer, irmão, o valor de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor, que sofreu as consequências do passado, Sérgio. E nós sabemos que Jerusalém foi saqueada várias e várias vezes pelo rei da Babilônia, foi saqueada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo general Tito, quando invadiu lá, um rei gentil, um governador gentil, que matou muitas crianças, e muitos não me entendem, Serginho, e aquela profecia que Jesus disse: ai das grávidas, ai daquelas que amamentam naquele dia. Ele estava falando, essa profecia, Serginho, estava se referindo ao general Tito que ia invadir Jerusalém. Orai para que a vossa fuga não seja no dia de sábado. Por que no dia de sábado? Porque os judeus não podiam andar nem 1 quilômetro, quanto mais correr para fugir do general Tito, que invadiu Jerusalém e matou muita gente, espalhou os judeus pelo mundo todo. Mas naquele dia, no dia do milênio, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai fazer com que as nações vá até a cidade e se prostre diante daquele que tudo pode. Muitos invadiram Jerusalém, né, Sérgio? E saquearam. E até Jesus, ele tem, irmão, um carinho todo especial por Jerusalém, que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta debaixo dela os seus pintainhos. Oh glória! O governo de Cristo, irmão, no reino milenar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma realidade, e nós precisamos estar atentos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja reinará com Cristo. Vamos ver, lê aí Apocalipse, irmão, 6, 26, deixa, eu estou aqui com a Bíblia aberta, aleluia. Bem-aventurado é o santo, aquele que faz parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Irmãos, essa primeira ressurreição, aleluia, é a ressurreição em que a igreja será arrebatada, ou seja, os mortos serão arrebatados. A Bíblia diz que não procederemos os que dormem, mas no abrir e fechar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os túmulos não vão segurar aqueles que têm o nome escrito no livro
da vida. Oh, glória a Deus. Para este não tem poder a segunda morte. Oh, glória. Porque, irmãos, se é ruim uma vez, você está morto, porque você não participou, Serginho, da salvação de Cristo. Isso já é uma morte, chama-se a primeira morte. E a segunda morte, irmão, é a morte eterna, que é a pior de todas. Então medite nessa noite. É chamado de um juízo final, em que as pessoas, grandes, pequenos, livres, preto, branco, vão estar diante do trono branco. A segunda morte. Vão ser julgados porque não quiseram nada com Deus. Porque passaram a vida toda, irmã Brena, de uma vida de aparência. Oh, glória. Eu queria dizer nessa noite, igreja, é tempo de nós nos despertarmos, como eu sempre falo nessa doutrina, como eu sempre falo, aleluia, da palavra. É preciso nós vivermos uma vida, aleluia, arraigadas na presença de Jesus. Ou nós vamos perder a graça. No tempo da lei, irmão, a lei era um negócio mais fácil de se cumprir do que a graça. A graça é pesada, irmão. É de graça, mas é pesado. Porque muitos estão rejeitando a graça. Não querem viver com Cristo, como a palavra de Deus diz. Mas a igreja será arrebatada. Todos os salvos em Jesus Cristo serão rei e sacerdote e reinarão com Cristo, aleluia, com poder e com autoridade. Leia aí, Serginho, 1 Timóteo 2:12. Aleluia. 2:12. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegarmos, também ele nos renegará. Amém, irmão? Então eu faço que não um hino que as irmãs cantam, né? Sofrer com ele é bem melhor do que errar. Então, sofrer com Jesus, irmão, é bem melhor do que errar. Porque se com ele, diácono Edneudo, sofremos, com ele reinaremos. Mas se nós o negarmos, ele também nos negará. Está escrito lá em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 9, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida a salvará. Quem de mim e das minhas palavras se envergonhar, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando estiver diante dos anjos e diante do Pai que está no céu. Aí será difícil, irmão. Não perca a oportunidade de entrar no milênio com Cristo. É 1000 anos aqui na terra, é 1000 anos governando, aleluia, num reinado milenar de Cristo, irmão. O leão, que é carnívoro, a onça, que é carnívora, ela vai passar a comer palha. A serpente, ou seja, a cobra que é venenosa, ela vai perder a sua peçonha. Todos os animais peçonhentos, irmão, no milênio com Cristo, você vai poder pegar numa cobra que para nós considerada mais venenosa, no milênio com Cristo você vai poder pegar ela com a mão, e se ela lhe picar, não vai
surtir dano algum, porque não vai existir peçonha. Os leões vão pastar junto com os animais que outrora fazia parte da cadeia alimentar dele. No milênio com Cristo vai ser assim. Oh glória! Eu não quero perder essa oportunidade por nada, Senhor. Eu não quero perder a oportunidade por nada de ver o Cordeiro de Deus dizendo para nós: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês antes que o mundo existisse. Aleluia. Oh glória. Cabe a você nessa noite decidir se você quer ou não entrar no gozo do teu Senhor. Aleluia. Cabe, irmão, nós decidimos se nós quisermos fazer parte do milênio com Cristo, porque vai ser dessa maneira. Aleluia. Oh, glória. Eu passei 7 dias no hospital. No último dia, Sergião, no último dia, completando 7 dias, Sergião, eu me lembro que eu estava deitado na cama, eu escorri lágrimas pelos olhos. Aí eu disse para Deus assim: Sergião, Senhor, não deixa eu passar mais uma noite aqui não, eu não aguento mais não. Eu não aguento ficar mais deitado aqui. Era quase 24 horas, irmão, em cima de um leito. E quando foi bem cedo, o médico veio aonde eu estava, Serginho, olhou meu pé. Eu disse: doutor, vou receber alta hoje. Ele olhou para o pé e: como é que você está? Eu disse: doutor, estou bem no meu pé. Eu não preciso ficar mais aqui, doutor. Já faz 7 dias. Ele disse: você está com 7 dias hoje aqui. Já faz 7 dias, doutor. Mas você está bom do pé? Eu disse: doutor, eu estou bom do meu pé. Não preciso ficar mais aqui não. Não deixa eu aqui não, doutor. Ele olhou assim para mim, irmão, e ele duvidou de mim. Eu notei, você nota, irmão, a expressão da pessoa, do médico, você nota. Ele foi para fora do meu quarto, e quando foi uma enfermeira lá, técnica de enfermagem, chegou e disse: pastor, o doutor disse que vai dar a sua alta hoje. Eu me alegrei demais, Sérgio, porque eu não queria ficar mais ali. Doía já, todo o meu corpo doía. Meu pé não doía mais, quem doía era o meu corpo. Eu passava a noite acordado e eu tinha pena da minha esposa, que estava ali sentada numa cadeira do meu lado. E eu achei ruim, irmão. Achei ruim não, achei péssimo. Eu estou calçado aqui com meu sapato, para a glória e honra do Senhor Jesus. Porque eu sabia que naquele dia Deus estava me entregando a cura. Porque eu tinha orado no leito, eu tinha falado com Deus de noite. Eu escorri lágrimas dos meus olhos, disse: Senhor, escuta o gemido da alma de um pobre necessitado que precisa de Ti. Me levanta daqui, Senhor. Só o Senhor tem o poder de me levantar daqui. Oh glória. Eu digo para a igreja, Sergião, quero agradecer vocês, a igreja que orou por mim, agradecer o presbítero Sérgio, junto com os obreiros que ficaram aqui, irmão, cuidando da igreja. Porque eu sei que estes homens, Deus escolheu eles para fazer a obra de Deus, e por isso que eles estão aqui. Eu chorei porque eu não pude participar da Santa Ceia domingo, Sergião. A minha esposa disse: eu fico com você. Eu disse: não, fique não. Você pode, larga tudo por causa da Santa Ceia. Largue tudo, não deixa eu aqui. Eu mandei ela vir para a ceia. Amém, irmão? Mas deu vontade de eu vir para a ceia. Só não vim porque os médicos iam me chamar de doido. Aqueles que estavam no plantão não ia deixar eu sair, Sérgio. O que é que eu quero dizer com isso, Sérgio? No milênio com Cristo não vai existir isso.
No milênio com Cristo, Alcemir, não vai ter mais choro, não vai ter mais doença, nós não vamos estar deitados no leito de um hospital, porque Ele trará para as nações a cura. Não é só para nós que é crente, irmão. Naquele dia Ele vai trazer para todo mundo, porque Ele é justo. Não vai ter hospital com doente no milênio com Cristo. Não vai ter, irmão. Não vai ter pessoas que vão trair um ao outro. Não vai ter, no milênio com Cristo não vai ter nada disso, irmão. Oh glória. Por isso eu te digo nessa noite, mantenha-se firme e fiel à palavra de Deus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos para nossas casas. Fica de pé, igreja. Amanhã é culto de jovem, né? Glória a Deus. O presbítero ora por nós, despedindo em oração, e eu dou as bênçãos apostólicas. Glória a Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse trabalho, por esse culto de doutrina, pela tua santa palavra.